recebe no dia de hoje o jornalista Milton Ravaiani, uma das principais figuras do jornalismo do Paraná e naturalmente aqui de Maringá. Jornalista Milton Ravaiani, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui hoje. A satisfação é minha, né? Como sempre, poder estar num programa tão bom, de tão boa audiência e que se discutem temas tão relevantes, né? E principalmente quando se busca formar mais cidadãos, né? E dar exemplo às pessoas de como construir uma vida íntegra para a sociedade que seja produtiva e que traga resultados bons para todos, né? De uma maneira social. Então é um prazer estar aqui, é uma honra. O jornalista Milton Ravaiani, ele tem um vasto currículo, muito rico. Ele é formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, 1986. Também ele é formado em Jornalismo pela Faculdade de Maringá em 2009. Também ele, em 2009, conseguiu o título de especialista em Jornalismo Digital pela Universidade de Navarra, na Espanha. Afora isto, ele tem um currículo profissional extenso. Eu vou aqui citar e comentar alguns apenas, me desculpa aí se não citar todas, né? Porque senão nós vamos ficar só falando do teu currículo, mas ele foi editor-chefe do Diário, foi também coordenador regional da Folha Londrina aqui em Maringá, foi repórter da TV educativa aqui da TV aqui de Maringá. Também ele participou como jornalista em vários outros eventos e atualmente mantém uma coluna no Diário, que é uma das, naturalmente, mais apreciadas e lida pela população como um todo. Por isto, nós então, hoje, temos certeza, vamos enriquecer e abrilhantar, discutindo questões do jornalismo para Maringá e para todo o Paraná e o Brasil. Portanto, vamos então conversar um pouco sobre jornalismo. Gostaria, jornalista Milton, que falasse um pouco assim da missão do jornalista, falasse da importância para a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e que realmente fosse mais humana para toda a população. Qual é a participação do jornalismo e do jornalista? Bom, tem uma máxima que diz que a imprensa é o quarto poder, né? A imprensa não é poder nenhum. A função do jornalista, e ela é muito simples, muito elementar, é simplesmente de levar até o conhecimento das pessoas as coisas como elas são. Isso deveria ser uma regra, né? Mas pela natureza humana há uma tendência de se valorizar demais as qualidades e de se esconder os defeitos, principalmente quando a gente está falando em quem detém o poder. A função máxima do jornalismo é deixar claro para os cidadãos as coisas como elas são de fato. E é preciso que as pessoas tenham a informação da maneira como ela realmente ocorreu para que elas possam formar o seu juízo. E esse juízo ele é necessário, inclusive, porque nós vivemos em uma democracia. Se nós estivéssemos falando de um Estado totalitário, como há alguns ainda no mundo, normalmente a primeira coisa que se busca no totalitarismo é amordaçar a imprensa. No Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil, que vem consolidando sua democracia ao longo do tempo, eleição após eleição, o papel da imprensa de um modo geral, e especificamente do jornalista, que é o seu operador, é o seu braçal que transforma a imprensa em algo factível, possível, real, é de apurar as informações como elas são, na sua gênese, onde e como elas aconteceram, transmiti-la de forma imparcial para os seus leitores, para que a partir daí eles possam fazer o seu juízo. Também compete ao jornalista emitir opiniões sobre os fatos na maneira como eles se desencadeiam. E isso é importante as pessoas entenderem, a opinião do jornalista, quando manifestando-a, porque a função do jornalista, quando emite opinião, é buscar um apanhado de informações e basear, oferecer ao cidadão, ao leitor, ao espectador, a capacidade de concatenar os fatos que estão esparsos, perdidos no universo, juntá-los todos numa mesma mesa, para que a partir daí ele possa fazer seu julgamento. Correto. Muito bem. Agora eu gostaria então
que o senhor tem uma rica vida ligada ao meio de comunicação, ao jornalismo, falasse um pouquinho, quem é que inspirou a sua entrada no jornalismo, como é que se deu, um pouquinho da sua história, né? Olha, para que o telespectador... Mas é que eu comecei em rádio ainda no final dos anos 70. No começo dos anos 80, trabalhei numa equipe de esportes, depois numa equipe que produzia um jornal de rádio, para a Rádio Cultura, depois para a Rádio Difusora. E a partir daí me interessei demais pela área. Tenho alguns amigos que desenvolvi ao longo desse período que me foram me influenciando ao longo do caminho. Me transformei num locutor esportivo, fui narrador de futebol, ainda sou, narro alguns jogos para a Rádio Cultura de Maringá, fui narrador na TV Cultura, fui apresentador do Globo Esporte, exatamente por essa tendência. Assumi como repórter na Folha de Londrina, fui elevado à condição de chefe de sucursal, gerente de sucursal, coordenador regional, sempre tendo o jornalismo como primeira bandeira, embora tenha me graduado em Direito e sou advogado desde 86. Então nunca abandonei as duas tarefas, mas em função de que meu pai era juiz aqui em Maringá, na mesma comarca, nos pareceu a ele e a mim não muito ético se advogar na mesma jurisdição, na mesma comarca em que o juiz atua. Principalmente que ele era juiz da vara civil e eu atuo na área civil. Né? Quer dizer, nada que impeça aí o juiz de se dar por impedido, se por acaso caísse numa... Mas você sabe que existe... os juízes todos são amigos, todos se conhecem, existe um trânsito entre eles, né? E o fato de advogar na mesma área poderia suscitar em alguém uma dúvida de tráfico de influências. Nós nunca quisemos correr esse risco. Então, me dediquei na primeira etapa da minha carreira mais ao jornalismo, né? Depois, me senti na obrigação de concluir o curso que eu tinha iniciado em Londrina, mas não tinha concluído, e concluí aqui na Faculdade de Maringá, até porque já atuava como editor-chefe do jornal e achei que era a condição que deveria acontecer naquele momento. A gente nota que o senhor teve vários pilares de sustentação para chegar ao ponto que está hoje. Um dos jornalistas mais lido, respeitado, como o senhor disse no início, que emite opiniões, que acaba sendo formador de opinião, né? Como que o senhor chegou a essa condição de um dos jornalistas mais respeitados da comunidade? Olha, basicamente... Quais os pilares, né? Basicamente é fazer o trabalho, fazer as coisas direito. Meu pai falava uma coisa assim, olha, não interessa qual a tarefa lhe foi dada, faça bem feito. E desde cedo, na nossa família, nós temos como paradigma o amor pelo trabalho. Trabalhamos muito, trabalhamos bem e nos dedicamos àquilo que fazemos. E tentamos fazer as coisas bem feitas. O resto, é consequência de você fazer um trabalho bem feito, se dedicar, ter conceitos éticos, não tergiversar com a verdade e, enfim, estudar muito, né? Que, ao fundo, você só consegue emitir opinião na medida em que as tem. E para ter é preciso desenvolver esse senso crítico, e ele se dá através do estudo. Eu nunca parei de estudar, sempre, se não estou estudando uma coisa, estudo outra. Mesmo antes da especialização, eu fui aprender línguas, eu estudei 5 idiomas além do português. Então, várias outras atividades foram desenvolvidas ao longo desse tempo. Então, você ter uma visão sobre o estado, o meio que você está imerso, é preciso que você se debruce sobre isso, você perca tempo, que você reflita sobre isso. E isso se dá através do estudo, é a melhor ferramenta. Ler muito, claro, né? E manter os padrões éticos, manter sempre a conduta reta e ilibada. Realmente, jornalista Milton, você falou da origem, da educação, recebeu do pai, e eu posso dizer que sou testemunha de que você tem um DNA
dos mais puro e completo, porque o seu pai foi meu amigo pessoal. Nós fomos professores, não como juiz sim também, mas nós somos professores daquela época que trabalhamos com educador, isto nos anos de 1960, sabe? E talvez você naturalmente não saiba, você era criança quando a gente conheceu seu pai, né? Mas realmente quem tem esse DNA só poderia dar o produto que está dando, né? Mas vamos lá. É preciso manter firme justamente a imagem e o patrimônio que você recebeu, né? Firme cultural e genético, né? Mas mesmo. vamos lá. Muita gente fala que os meios de comunicação representam o quarto poder, outros falam, não, é o primeiro poder da República. Você já deu uma pequena comentada, mas o que você pode dizer como jornalista com a sua experiência hoje? O que tem de verdade nisso? O que tem de muito assim de ícone ou até de, né? É mais slogan, né? Na verdade, o poder é da informação. A informação dá poder, né? Nós vivemos a era do conhecimento. Mas a informação não pertence à imprensa. É verdade. Ela pertence ao fato, ela pertence à sociedade como um todo. Tem gente que acredita nessa história de que a imprensa é o quarto poder. E tem até jornalistas que acreditam que eles são integrantes do quarto poder. Tenta até usar isso, né? Olha, se existe algum poder, é o poder do dono do veículo de comunicação, porque ele consegue fazer algumas coisas no nível de quem manda. O jornalista não. O jornalista apenas tem a capacidade, o direito e a obrigação de informar, emitir suas opiniões quando chamado a tanto, né? E o grande poder da imprensa, de um modo geral, é de poder formar uma sociedade madura, que faça seus julgamentos com qualidade. Mas isso não dá poder à imprensa, dá poder à sociedade. Então, os veículos de comunicação, a mídia como um todo, elas são mecanismos, são meios para que a sociedade consiga ter mais poder, principalmente se defender de quem está no poder. Correto. Que me parece os abusos que acontecem no uso do poder, eles só podem ser enfrentados de maneira clara e altiva quando a sociedade tem informação sobre tudo o que acontece, como que estão sendo conduzidas as coisas que são feitas em seu nome. Como o poder todo emana do povo, é do povo e para o povo que a imprensa existe. Agora eu gostaria, falando em poder, fala-se muito da questão da liberdade de imprensa. Gostaria de ouvir sua opinião. Primeiro, existe liberdade de imprensa no Brasil? Segundo, qual a importância da liberdade de imprensa para a construção de uma sociedade mais justa e mais democrática? E até, inclusive, na última campanha houve muita celeuma das questões que falava que a imprensa estava abusando, informando isso, aquilo, etc. Também existe a questão do Estado de São Paulo, que diz que recebeu censura já há mais de 300 dias, 250 dias, todo dia eles publicam lá que estamos censurados há tantos dias. O que você poderia falar sobre isso, Milton? Olha, a liberdade de imprensa no Brasil ainda é relativa. Ela é relativa não pelas forças institucionais. Institucionalmente, você tem liberdade para fazer tudo. O problema é como o ferramental está disposto para que quem detém o poder, principalmente econômico, impeça as notícias de serem divulgadas na origem como elas são. Hoje, o que tem acontecido são processos baseados em outras questões que limitam o poder de informação. Você citou o caso do Estado de São Paulo, é um caso emblemático, porque eles estão proibidos de falar do filho do senador José Sarney, que é uma coisa absurda, mas a justiça concedeu esse direito. Eu tive aqui em Maringá um processo de uma empresa, porque ela estava sendo investigada pela Polícia Federal numa operação. Ela me processou e eu não pude falar, dar todas as informações sobre isso. Acabei vencendo esse processo, mas a informação não chegou até ao público, né? Então, outros mecanismos, e inclusive mecanismos de pressão sobre os donos dos veículos, sobre os meios de comunicação, pressões econômicas, impedem as notícias de chegarem da maneira como elas deveriam até a população. Eu gostaria, então, que você
falasse o seguinte: você tem uma vida dedicada praticamente a 3 décadas ao jornalismo, aos meios de comunicação como um todo. Eu gostaria que você dissesse, agora uma coisa pessoal, como que você conclui hoje? Valeu a pena dedicar a sua vida, boa parte, aos meios de comunicação? Teve muitas alegrias, alguns dissabores? Quais os momentos marcantes que você diria que você participou para construir pelo menos uma sociedade melhor, talvez você ajudou? E ao final eu gostaria que, somos também escravos do tempo, né, se desse uma mensagem final, né, de despedida, né, ao encerrar a sua fala. Olha, Mazaki, Fernando Pessoa dizia que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Aqui, no nosso meio aqui, eu posso citar mais uma vez meu pai, que me dizia o seguinte: não importa o que você faça, faça bem feito. Todas as profissões, elas são dignas. Todas as tarefas, quando bem realizadas, elas glorificam. Então, sim, valeu muito a pena essa dedicação. Eu me sinto realizado na profissão, acho que alcancei dentro do jornalismo regional um status de relevância, mas não porque tenha buscado isso ou tenha tido como norte desenvolver aí uma cultura de grande jornalista. Não foi essa a minha intenção nunca, só fazer as coisas, as tarefas que me foram dadas com competência, com qualidade e fazendo o melhor a tarefa que me foi passada. Então, de um modo geral, eu acho o que eu posso deixar de mensagem para aqueles que estão começando na carreira é isso: independente de qual foi a tarefa, faça bem feito, porque o resto é consequência. Não precisa dar cotovelada em ninguém para você ganhar o seu espaço. Nós recebemos no dia de hoje, com muita satisfação, o jornalista Milton Ravaiani, uma das principais figuras do jornalismo paranaense, de Maringá, sem dúvida alguma. E aí eu passo a palavra para a sua despedida final. Olha, foi um prazer ter vindo aqui, mas eu estava lhe devendo isso há muito tempo. É uma honra estar do seu lado de novo. Há tantos anos que nós nos conhecemos, para ter uma relação aí familiar, próxima. Estou torcendo muito pelo seu programa, tenho acompanhado, acho muito bacana, e a proposta dele de construção de cidadania, construção de forjar um caráter social, ela é muito bacana. Você está de parabéns e é uma alegria poder participar do seu programa. Nós que agradecemos. Fica aqui já o convite para uma próxima oportunidade estar aqui presente, e nós então nos despedimos, agradecemos a sua presença e então muito obrigado pela sua vinda aqui, que serviu naturalmente para enriquecer o programa de hoje. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigado. Foi um prazer.